Olá, famílias! Que bom ter vocês aqui. Hoje respondendo mais uma pergunta das caixinhas. Então aproveitem muito esse espaço. Todos os dias eu abro caixinha, deixem suas dúvidas sobre educação. Vou compartilhar aqui da minha experiência, né, e das teorias pedagógicas relevantes sobre a temática. Hoje a pergunta é como lidar com criança que fala o tempo todo de cocô e xixi. Situação muito comum, principalmente ali a partir dos 4 anos, 5, 6. Vejo em crianças 7, 8, crianças que não foram trabalhadas, abordadas essa questão. Eu sou Thalita Gomes, pedagoga e psicopedagoga, trabalho com educação há 12 anos e estou aqui para apoiar as famílias nessa missão, nessa jornada de educar, que é possível, mas tem alguns desafios. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o que eu sempre fiz e sempre funcionou, sempre deu muito certo. Trabalho com educação infantil desde lá de 2010, oficialmente, né, anteriormente como voluntária, e todo ano sim teve questões de crianças que falavam bastante sobre cocô e xixi, gerando até um desconforto no ambiente, no assunto que a gente gosta de ficar falando muito. E incrível que pareça, num cenário maior as crianças eram meninos, mas também não tem problema. A gente não vai aqui discutir se é uma questão social, não. Vamos para a prática, né? O que eu fazia? Quando essa criança começava a falar muito sobre isso, eu olhava para ela de forma segura, bem assertiva, bem pontual, repetia o nome dela e perguntava: você está com vontade de ir ao banheiro? Você está com vontade de fazer xixi ou cocô? Pode ir, o banheiro ali. Esse tom pacífico, que a criança vê que não desestrutura o adulto, contribui muito. Porque geralmente eu vejo que as crianças voltam muito num assunto quando elas percebem que tem um impacto muito forte para o adulto fica desconcertado, fica incomodado, não sabe lidar muito bem com a situação, a criança percebe aquilo se torna um gatilho. Isso é um dos motivos, é uma das percepções. A gente nunca vai poder afirmar que é exatamente isso, ok? Mas o nosso intuito aqui, o nosso objetivo é solucionar a situação. E quando eu abordava dessa forma, perguntando: você tá bem? Você precisa ir ao banheiro? E não acrescentava aquilo, não dava pano pra manga, não fazia uma palestra pra criança, aquilo se perdia o foco e a criança ia encaminhando para outra situação, ou até o adulto mesmo já substituir, perguntar o que a criança quer e precisa e encaminhar, substituir por uma outra situação, fazer um outro convite para fazer uma outra coisa, realmente tirar o foco daquilo. Funciona muito, tá? Outra situação que ocorria muito, que eu percebia na escola, era enquanto a gente estava lanchando, fazendo lanche, comendo, as crianças começavam a falar disso. E eu fazia um combinado mesmo, efetivamente, com as crianças. Eu falava quando a gente estava à mesa, a gente falava sobre comida, falava sobre outras coisas, não sobre ir ao banheiro, porque não provocava sensações boas quando a gente tá comendo, falar sobre quando a gente tá indo ao banheiro. E falava isso da forma mais pontual possível, com menores frases, sem aqueles discursos, de uma forma direta. E a criança percebia que, como não era um grande incômodo, como aquilo estava resolvido e claro, parava, respeitava o combinado. Caso a criança não respeitava o combinado, a gente falava que não tinha condições para comer, para participar naquele momento da partilha da comida, envolve alguns combinados, e um dos combinados é não falar sobre questões do banheiro, que não é apropriado. Então a criança podia sair, podia ir ao banheiro e voltar, entende? Encaminhar, finalizar a situação. E eu sou super favorável que a gente converse com as crianças de forma pontual, de acordo com a sua capacidade, com a sua faixa etária, mas que a gente converse sobre as coisas, que não deixe assim ser algo que é desconfortável. É criança, então deixa eu falar o quanto quiser, deixa eu viver o quanto quiser. Não é bem assim, a criança tá construindo referências, está construindo valores, e os adultos referências delas são ponto de referência, são exemplos sim. Então, se a gente deixa muita coisa aberta, a criança
fica sem parâmetro. É claro que a criança vai construir o parâmetro dela, o valor dela, finalizar com ela mesma ao longo do tempo, se a gente der espaço para isso. Mas algumas coisas centrais nós não podemos abrir mão, que é o adulto que apresenta para a criança. Então, o adulto que apresenta que quando vai ao banheiro precisa puxar descarga, precisa lavar as mãos, precisa deixar o banheiro organizado. É o adulto que apresenta para a criança que para comer o ideal, o adequado é sentar para fazer uma boa digestão, é para pegar, usar o talher assim, porque nós temos um combinado social que certas coisas a gente come com colher, outras coisas são possíveis com a mão. Então, é possível, não é crime. E às vezes, hoje em dia, fica um mal-estar que o adulto tem que deixar a criança muito livre, que não pode interferir na vivência da criança, e a gente tem que separar as coisas. A gente tem que respeitar a integridade da criança, respeitar que ela é um sujeito individual, que ela tem sua individualidade, que ela é um ser humano, que ela é uma pessoa, assim. A gente não pode fazer tudo por ela, a gente tem que ter, não usar de autoritarismo, mas o adulto é uma autoridade, uma referência, então a gente tem que separar as coisas. E nesse assunto a gente pode falar assim com a criança, a gente pode orientar da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva, mais afetiva, então sem reprimir. Para de ficar falando de xixi e cocô, tanto que vai funcionar quando a gente usa essa linguagem. Agora, se a gente usa uma linguagem firme, assertiva, fazendo um combinado e também perguntando, investigando o porquê daquela criança falar tanto daquilo, eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo mês passado. Uma criança de 4 anos também estava falando bastante sobre fazer xixi e cocô, e eu perguntei para ela, por que você acha tão engraçado falar disso? Ela não soube me responder, acredito que pela carinha dela ficou elaborando um pouco na cabeça dela, mas tá tudo bem. E ela viu que aquilo não me afetou, não teve grande impacto. E eu perguntei para ela se ela conhecia uma música que eu deixo muito aqui, que é um gatilho perfeito, que é a história do cocô do Cocoricó. E ela falou que não. E eu convidei e mostrei para ela, que não pode mostrar o vídeo, mas pode colocar, acredito que o som vale muito a pena. E eu coloquei lá a história do cocô e desmistificou aquele negócio. E aquela criança nunca mais falou pra mim, nunca mais veio com aquele. Ficou resolvido pra ela, ficou claro. Então, eu, resumindo, super indico isso. O adulto primeiro se organiza, pensa o que vai falar, fala de forma curta, assertiva, firme e apresenta para ela essa música, a história do cocô, desmistifica isso e segue o baile, faz combinado, tá bom? Espero que tenha contribuído. Se as crianças ainda, depois dessa postura, desse posicionamento do adulto, ainda continuar, manda mais dúvidas, explica melhor como é a situação, que a gente vai conversando com essa criança até ficar o melhor cenário possível, que aquela criança possa falar eventualmente, mas que não fica aquele dia inteiro falando só disso, tá bom? Até o nosso próximo encontro.